senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? Posso falar sempre. A única coisa, Mona Lisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito, a primeira entrevista que você está fazendo comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado, mas tudo bem. Responder. Ministro, o senhor é um representante do governo. Nós estamos perguntando sobre um colega do senhor. Mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria de saber, o senhor fique à vontade. Mona Lisa, eu vou responder. Pois não. Eu estou salientando que nesse processo, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de sair da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor então, fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse é um trecho de uma entrevista que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, concedeu para a CNN. Ele estava constrangendo a Mona Lisa Perrone, que é apresentadora, querendo colocar para ela que ela deveria fazer o trabalho dela, querendo ensinar jornalismo para ela. Né? Num dia em que o ministro da Saúde é mandado embora, a jornalista não pode perguntar para outro ministro do Bolsonaro sobre essa questão, né? O fato do dia, a questão que é o mais importante fato no dia. É claro que isso diz muito a respeito deste ministro, que realmente não consegue ter consciência do cargo que ocupa, da função que ele exerce para o país, e parece ser uma pessoa que está lá apenas para ostentar um cargo que lhe dá na cabeça dele o direito de falar as mais absurdas imbecilidades do planeta Terra. Nós estamos com o Weintraub na frente de um dos piores ministros da história do Brasil. Eu estou dizendo um dos, eu não posso dizer que é ou, porque talvez possa ter escapado um ou outro. Eu não conheço um ministro que possa ter sido pior do que o Weintraub na história do Brasil. Nessa entrevista, ele diz que a postura do Ministério da Educação em manter o Enem em novembro não prejudica os mais humildes. Frente àquela informação de que aqueles que são mais humildes não têm condições de fazer o estudo à distância, não têm condições de estudar pela internet, ele rebate com a seguinte questão: olha, então não tem condição nem de fazer a inscrição no Enem, porque a inscrição no Enem é feita há muitos anos pela internet. Esta é a argumentação que ele tem, num total desconhecimento das formas de acesso das camadas mais humildes à internet. Então, muitos dos alunos que fazem a inscrição do Enem fazem inclusive nos computadores da escola e muitas vezes auxiliados por outras pessoas, em casos muito específicos, que aqui nós estamos falando de uma situação onde não há pandemia. Hoje, agora, neste momento, não há uma facilidade tão grande, uma possibilidade tão grande para essas pessoas terem acesso à internet na escola, porque a escola está fechada. Não tem escola. E por outro lado, ele também coloca na entrevista que mas o Enem é só em novembro, até lá a pandemia já acabou, as coisas já acabaram e tudo mais. O Weintraub parece não entender que há uma necessidade de uma preparação do aluno para as provas do Enem.
Ou seja, ele considera o Enem como um evento que ocorre só naquele dia. Antes não acontece nada, entendeu? Ou seja, nós estamos há 6 meses do Enem e esse é um prazo, assim, até curto para que as pessoas possam estudar. Quem hoje sabe o que é uma escola, especialmente no aluno que está fazendo o último ano, sabe que o último ano é dedicado praticamente exclusivamente para que os alunos estudem para o Enem. Há uma revisão das matérias, existem as novas matérias, evidentemente, mas é muito comum que o terceiro ano e até mesmo o segundo ano seja voltado para o Enem. Então, o aluno sem a possibilidade de estudar em escolas, ele tem realmente muito, mas muito prejudicado a sua possibilidade de ter um bom desempenho no Enem. Existem também muitas, eu vou citar apenas uma, que é a que eu conheço, que é a Educafro. Eu conheço, assino embaixo e acho espetacular, conheço de perto o trabalho, mas existem muitas ONGs e muitos grupos de pessoas que se reúnem próximo ao Enem, 3 meses, 4 meses antes, para que possam dar o que eles chamam de reforço, que na verdade nada mais é do que uma espécie de um cursinho, por assim dizer, do Enem. Isso é feito nas comunidades carentes em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum isso, mas isso é feito em todo o país. E isso esse ano não vai ser possível também. Não tem como fazer isso. Então a grande verdade é que aqueles que não têm acesso à internet, possibilidade de estudar com ONGs, com alguém que possa auxiliá-los, e não têm acesso à escola, pô, esses caras vão ser prejudicados sim, com certeza. E é assustador que o ministro da Educação não consiga reconhecer isso. É uma incapacidade de poder compreender a realidade dos estudantes brasileiros. Não bastasse isso, a gente vê situações que colocam o Ministério da Educação em xeque. Tem uma série de perguntas que ficam sem respostas. Eu fiz uma pergunta para o Weintraub pelo Twitter, que foi necessário até que ele me bloqueasse depois, porque começou todo mundo a dar like e refazer a pergunta que eu estava fazendo, e ele não tem uma resposta. Quando ele estava falando a respeito do método Paulo Freire. Para o ministro Weintraub, e logicamente ele leva aqui uma proposta do Olavo de Carvalho, ele é um porta-voz, é uma marionete do Olavo de Carvalho no Ministério da Educação. Para ele o problema da educação brasileira chama-se Paulo Freire. Então ele fala sobre o método Paulo Freire, que é responsável pela situação em que se encontra a situação da educação brasileira. Então, cara, aí eu pergunto para ele, qual é a escola que adota o método Paulo Freire no Brasil? Porque nós sabemos que o método Paulo Freire, ele é um método utilizado para ensino de adultos analfabetos. Então, para que o método possa ser utilizado, a pessoa tem que ser adulta, tá? Mais de 20 anos pelo menos, mais de 18, e tenha sido analfabeto. Esse é o método Paulo Freire, que serve para essa finalidade. Como que esse método pode ser adaptado para as escolas brasileiras? Sendo que nós sabemos aqui, tecnicamente falando, que as escolas brasileiras seguem a cartilha de Piaget, alguns Montessori, Vygotsky, Froebel. A gente tem, sim, alguns métodos no Brasil, e o que se fala sobre construtivismo é algo que é muito superficial aqui no Brasil. A gente nem pode dizer que nós temos educação construtivista no Brasil, mesmo porque se você tem lugares aqui no Brasil onde tem carteira, e essas carteiras estão enfileiradas, pronto, isso já não é mais construtivismo, já não tem mais como dizer que é construtivismo. Então há um grande desconhecimento técnico, e a gente vê isso sendo dito pelo ministro da Educação. E eu tenho uma pergunta para você então, Weintraub. Qual é o método que você quer adotar para substituir o método Paulo Freire? Porque a grande questão hoje que a gente vê com relação ao Ministério da Educação é que a gente está vendo, nós estamos há 1 ano e meio praticamente de governo, e a gente vê o ministro da Educação descendo o pau na educação. Falou, não, cara, já passou da hora, já não estamos mais em campanha, você já não está mais na possibilidade de ser ministro, você é o ministro. Você não tem mais que falar mal. Se você quiser falar mal, você tem que trazer junto com a sua crítica uma solução. Você está lá para resolver os problemas.
Você não está lá para criar problema, que é o que você mais faz, e muito menos para ficar se perfazendo em cima dos problemas. Não, cara, qual é a sua solução? O problema do Brasil é o método Paulo Freire? Qual é o método correto? A gente sabe que na educação não existe isso. Não existe um método único para você lidar com a educação como um todo. Mas se o problema é esse, qual é a solução? É não ter método. Então qual é o não método? Qual é a solução? Não tem solução. A solução, a única coisa que o Ministério da Educação do Bolsonaro fez até hoje para a educação no Brasil foi a criação de escolas militares, que não tem projeto pedagógico. Se você olhar o projeto, eu tenho inclusive lives e muitos vídeos aqui no canal falando sobre escola militar. É só você acompanhar aqui, vou colocar pelo menos um vídeo aqui para você acompanhar. A escola militar não tem uma preocupação com o método pedagógico, porque a proposta deles é utilizar militares, que a maioria deles são militares aposentados, eles querem reciclar esses militares, para que eles possam garantir a tal da disciplina. Porque para eles a disciplina é o grande problema. Vamos arrumar uma forma de oprimir os alunos indisciplinados que a gente resolve o problema da educação brasileira. Do ponto de vista da postura pedagógica, eles não alteram, os militares não atuam na questão pedagógica, é somente na questão administrativa. Então, a grande proposta pedagógica do Ministério do Bolsonaro, na verdade, é administrativa, não é pedagógica. Sabe quantos alunos nós temos hoje na escola pública? Eu estou falando só de alunos em escola pública no Brasil. Nós temos 45 milhões. São 45 milhões em escola pública hoje, certo? O Ministério da Educação brasileiro, ele não fez absolutamente nada, zero, para atender esses alunos neste momento de pandemia. É como se eles não existissem, é como se eles não tivessem nenhuma dificuldade. Se você observar o que está acontecendo hoje com escolas particulares, com as próprias escolas públicas, se você observar hoje o que está acontecendo com a educação brasileira nesse momento de pandemia, você vai ver uma série de problemas. Cada um dando solução de acordo com a sua experiência ali, de acordo com a sua, digamos assim, com as suas capacidades. Mas o Ministério da Educação, ele se isentou completamente dessa discussão. Ele saiu dessa discussão e ele não auxilia em absolutamente nada. Ele não faz nenhum estudo que possa auxiliar as escolas e os alunos, ele não desenvolve nenhum tipo de conversa com outros países para ver quais são as soluções que foram dadas nesse momento de pandemia, ele não traz nenhuma solução objetiva para o problema claro que nós vamos ter nesse ano letivo. É claro o problema. É óbvio que nós vamos ter um problema. Muito pelo contrário, ele tenta colocar esse Enem de afogadilho para justificar, olha, se eu colocar a partir do ano que vem o Enem, então nós já prejudicamos um semestre inteiro dos alunos. Como assim, cara? O semestre já está prejudicado agora! Hoje! Agora! Qual é a solução que você vai dar? Mas não. É um sujeito que é capaz de falar sobre os oligopólios da educação brasileira, que de fato existem e que de fato são perniciosos, mas ele é capaz de falar apenas para usar. Olha, a esquerda, ele quando fala a respeito das pessoas, ele fala eles, né? Ou seja, todo mundo que não concorda, todo mundo que não bebe, né, na água do Olavo de Carvalho, né, essa água contaminada aí do Olavo de Carvalho, todo mundo que não está ali naquele grupo é inimigo. Não, eles da esquerda estão fazendo isso porque os oligopólios da educação, porque os grupos... Cara, se você sabe que existem esses oligopólios, o que você está fazendo para que não exista mais? Para combater esses oligopólios, o que você faz hoje? O que o Ministério da Educação hoje faz para combater os oligopólios da educação? Você só consegue fazer uma crítica. O pior de tudo, você consegue reconhecer a existência e o tanto que eles são perniciosos, mas você não consegue
passar para a população uma solução para isso. Ou seja, você ainda está na postura de quem só quer criticar. Só que você hoje está com o cetro na mão. Hoje você está com a caneta. É você que tem que resolver. É você que tem que dar a solução. É você que tem que trazer um alento para essa situação de caos que a gente está vivendo. Mas não. Ele vai para a televisão para constranger um jornalista, tentando ensinar para a jornalista o que ela tem que fazer, e é óbvio que se fosse eu faria a mesma pergunta, qualquer um faria a mesma pergunta, para constranger, e depois disso fala um monte de merda, porque é impressionante a capacidade desse ministro em ser um analfabeto, não sabe escrever, fala mal pra cacete, não sabe ter uma postura de líder. É uma pessoa como se fosse mais um... Você ouve o Weintraub falando, parece mais uma pessoa falando sobre o Ministério da Educação. Não parece que é o ministro. Porque, pô, se é o ministro, a postura deveria ser outra. Porque até certo ponto, se você critica o Ministério da Educação, você está criticando a si mesmo. Quais são as suas alternativas, Weintraub? O que você quer fazer para mudar este país? Escola militar? Você acha que isso vai resolver a educação? O que vai acontecer na hora que chegar depois dos 4 anos de governo do Bolsonaro? Você vai dizer que, o PT teve 13 anos e aí você não vai apresentar resultado nenhum e vai justificar isso em cima do PT. E vai justificar isso em cima da esquerda, em cima dos oligopólios. Você vai justificar apenas, mas você não vai apresentar resultado, porque você é ridículo nos resultados que você apresenta para a educação. A educação na sua mão nunca esteve tão desamparada. Os alunos, os profissionais de educação, o que você está oferecendo? Está todo mundo aí preso nessa pandemia, numa situação que não tem outra salvação que não seja você ficar em casa, quem pode, né? A gente sabe que não são todos que podem, mas aquele que pode tem que ficar em casa mesmo, é obrigatório, porque ficar em casa não é só, você não está pensando só em você, ficar em casa hoje para quem pode ficar em casa é um ato de cidadania, você está pensando no próximo, você está ajudando, colaborando para a sociedade. Então, o que você está fazendo para melhorar a situação dos professores na pandemia, melhorar a situação dos alunos na pandemia, das escolas? Esta que deveria ser a sua preocupação, este é que deveria ser o ponto. Quais são as suas soluções para a educação no Brasil? Para de ficar falando merda aí, falando sozinho para essa cambada de imbecil que fica babando o ovo em Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Comece a falar para o Brasil, comece a falar para os 45 milhões de alunos que estão aí, só de escola pública, diga-se de passagem. Olha, um dos motivos de eu ter parado de gravar vídeo aqui é por isso, cara, você passa mal. Você passa mal. É revoltante demais. Dê um joinha no vídeo, por favor. Olha, eu preciso muito que você se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. É muito importante. Se inscreva no canal e se você puder divulgar os nossos materiais aqui, divulgar os nossos vídeos, a gente agradece bastante. A gente se vê na próxima.